Vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo do canal oficial da Inktec do Brasil. E esse vídeo ele vai ser um pouquinho longo, né? Provavelmente vai virar duas partes ou a gente acaba fazendo um inteiro, meio comprido, mas é porque esse vídeo eu pretendo contar a história, um pouco da Inktec do Brasil, um pouco do porquê de existir a marca Profel ou Profel ou Profil, dependendo de quem vai, do termo, de quem quiser falar, mas é Profel dentro do território nacional, tá bom? Bem-vindos novamente e obrigado. Voltando pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso vídeo. Antes de mais nada, meu nome é Júlio César Fornazier, sou aqui do responsável da parte técnica e responsável do departamento comercial, por assim dizer, de propagandas e mostrar para vocês entre guias, dicas, informações e tudo mais. Como vocês podem ver, a gente melhorou um pouquinho o nosso estúdio, né? Melhorou um pouquinho o nosso local de gravação. Acredito que a iluminação esteja melhor, acredito que a qualidade do vídeo também esteja melhor, também acredito que a qualidade de som esteja melhor. Tudo isso eu tenho que deixar aqui meus créditos e meu muito obrigado ao canal Gambiassini, na qual eu assisti alguns vídeos e deu muitas dicas e eu recomendo muito. Muito obrigado ao canal Gambiassini. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do canal dele. Quem quiser acompanhar, que precisa de dicas de iluminação e tudo mais. Me ajudou bastante e espero que ajude vocês, tá bom? Bom, para contar a história da Inktec do Brasil, Profel, entre outras informações, eu também tenho que me envolver um pouquinho, porque foi graças à minha história, graças às informações que eu aprendi com o tempo, que as informações que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo, para vocês também entenderem mais ou menos a confusão do porquê disso, do porquê daquilo, do que aconteceu. Bom, durante muitos anos que trabalham com tinta, sejam para impressão comum no dia a dia, seja para um serviço específico, como sublimação, pigmentação, entre outras coisas, conheciam essa tinta, essa garrafa, como a garrafa original da Inktec dentro do mercado brasileiro. Eu conhecia desse jeito, comecei a trabalhar com impressoras Epson e tintas basicamente em 2012, então faz mais ou menos 8 anos aí que eu estou nesse mercado, por assim dizer. Eu sempre conheci essa garrafa branca, esse estilo, como a tinta Inktec original dentro do mercado brasileiro. Mais ou menos até 2016, quando eu comecei a trabalhar diretamente com a tinta, antes era mais com impressoras e Epson exclusivamente e tintas, eu passei a trabalhar diretamente com essas garrafas, né, como um fornecedor, como uma revenda dessas tintas aqui, acreditando que eram tintas originais da Inktec. Mais ou menos em 2018, no final de 2018, eu comecei a receber muito questionamento e afirmações de que não eram tintas originais da Inktec, né? Até aí eu pessoalmente não tinha, como eu vou dizer, eu não tinha motivos reais de desconfiar que as pessoas que me forneciam essa tinta e essa tinta não seriam Inktec. Foi aí que no começo de 2019 a própria Inktec do Brasil entrou em contato comigo e agradeço muito, né, esse contato, e eles foram até o meu humilde escritório que ficava situado na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, me procuraram e passaram as informações para mim do que aconteceu da marca dentro do território nacional e do porquê que só agora, digo em 2019, as informações começaram a vir à tona, onde eu procurei a Inktec internacional, né, a Inktec coreana, confirmei as informações que a Inktec do Brasil me passou, que a diretoria da Inktec do Brasil me passou e seus responsáveis, e aí foi que a verdade, por assim dizer, veio à tona. O que aconteceu foi o seguinte: uma pessoa que vendia tintas originais dentro do mercado do brasileiro, do território nacional, descobriu que a Inktec coreana não renovou a patente dentro do território nacional. Ele foi lá, registrou a marca dentro do território nacional. A partir daí ele começou a usar a marca dentro do território nacional, porém ele não fornecia o conteúdo, né? Ou seja, o item que está dentro dessas garrafas, ele não fornecia como Inktec. Ele usava a marca Inktec, mas ele não colocava dentro da marca Inktec. Ou seja, ele colocava alguma tinta, né, dentro das garrafas, mandava fabricar as garrafas, colocava essa tinta dentro dessas garrafas, selava as garrafas, né, que eram seladas,
todas seladas, e diziam que era Inktek original. No começo a Inktek Internacional não fez muito caso, porque para ela de certo modo estava bom, porque estava espalhando e tinha um responsável dentro da marca e era uma pessoa que comprava tintas lá dentro para revender do território nacional. Porém, como ela descobriu que não foi o caso, ou seja, ela estava usando a marca, mas não estava comprando produtos dela para revender do território nacional. Foi aí que, de certo modo, a briga pela marca de patente dentro do território brasileiro começou. Nesse meio tempo, até 2018, final de 2018 para 2019, quem tinha condições importavam as tintas dentro do território nacional e vendia dentro do território nacional. E para diferenciar a tinta original da tinta pirata dentro do território nacional, a tinta que não era tinta original, foi onde nasceu a marca Profil ou Profel, como mostro aqui para vocês. Inclusive com relevo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com relevo, tá? Só que mesmo a Inktek, por não ser responsável, não ter o direito, por assim dizer, da marca do território nacional, ela não podia simplesmente divulgar como tintas Inktek, né? A Inktek, por exemplo, mesmo na Profil e na garrafa que não tinha o relevo, ela vinha discretamente embaixo que era fabricada da tinta Inktek, né? Ou seja, original da Inktek, né? Enquanto a outra poderia ostentar Inktek dentro do seu rótulo, mesmo não sendo Inktek. Aí, nesse meio tempo, na briga na justiça, para a Inktek do Brasil, no caso, procurando reaver a marca juntamente com a Inktek Nacional, reaver os direitos de marca dentro do território nacional, ela e foi durando e foi vendendo como Profil, como se fosse uma outra linha da Inktek, sendo que na verdade é a linha original, a Profel, e a outra linha como não original da Inktek dentro do território nacional. Também foi aí que nasceu a Sublinova, que no caso aqui é a Sublimática, a linha Sublimática. A Profil é trabalhada como corante e pigmentada, e a Sublimática é como Sublinova. Além dos detalhes, podemos observar que a etiqueta tem um translúcido aqui, né, para diferenciar. E as pessoas que falsificam a tinta simplesmente têm um rótulo, né? Então as características básicas para você descobrir se a tinta é original ou não, a primeira é o rótulo, a rotulação, que no caso da Profil é desse jeito, e a garrafa com alto relevo. Antes, mesmo a Inktek do Brasil não vendia a garrafa com relevo, porque ela mesmo vendendo tinta original e a Inktek Internacional confirmando que a tinta dele é original, eles não poderiam ostentar a marca dentro do território nacional, sendo que a pessoa que vendia a tinta falsa poderia processar a pessoa que venderia a marca original, porque os direitos não estavam com ela, né? No começo de 2019, começou essa história, onde eu entendi tudo isso, aprendi tudo isso, e a Inktek Internacional me confirmou toda essa informação, entrando em contato com eles, respondendo meu e-mail, conversei com os responsáveis da Inktek do Brasil e aprendi tudo isso, e onde eu comecei no meu canal, na minha empresa, que eu no centro de São Paulo, a passar essa informação para meus clientes, mas não tão à torto à direita, não tão a público. No começo desse ano de 2020, quando eu fui convidado pela Inktek para trabalhar e integrar o quadro deles dentro da Inktek oficial, eu recebi a autorização e recebi a informação e a confirmação da Inktek que sim, agora eu posso divulgar porque não tem mais jeito. A marca foi recuperada pela Inktek do Brasil. A Inktek do Brasil é a única responsável que pode trazer as tintas originais dentro do território nacional e pode distribuir para as empresas de dentro do território nacional. Tá? Isso não impede de repente você tentar entrar em contato com eles e conversar com eles e confirmar com eles a informação que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou passando aqui para vocês. Mas até o presente momento e até uma segunda ordem, as tintas originais, somente as tintas originais da Inktek estão vindo desse jeito que vocês estão vendo aqui. Rotulação Profel, garrafa, agora sim, todas as garrafas estão chegando com o alto relevo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Todas com alto relevo, seja pigmentada, sublimática, corante ou outra.
estão vindo todas com alto relevo. Ainda até a data desse vídeo ainda vai ter algumas outras garrafas lisas, né? Então você ainda pode ser que você encontre uma ou outra garrafa lisa. Se você tiver dúvida, você entra em contato com a gente, né? Se a tinta é original ou não, se a pessoa que está te vendendo aí a tinta é original ou não, você pode entrar em contato com a gente, né? Na descrição aqui vai aparecer todos os nossos contatos, né? Da Inktec do Brasil, o meu também, para perguntar se esse revendedor que está te vendendo, está te fornecendo realmente tintas originais ou não. Se não for, a gente vai conseguir te dizer. É claro que em casos de terceiros, né, ou quartos que adquire de terceiros, que adquire de segundos, que adquire de alguém para revender, fica difícil, né? Mas a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. A outra questão, que se você, por exemplo, tiver em dúvidas ainda assim da pessoa que está te vendendo a tinta dizendo que é Inktec, e você tem dúvidas se é ou não Inktec, você pode entrar no site da inktecdobrasil.com/profeu. Vou colocar aqui na descrição também o endereço do site, que é a nossa loja oficial, que você pode comprar lá com 100% de segurança, 100% de garantia, que são tintas originais da Inktec. Provavelmente é eu mesmo que vou preparar o seu pedido e o seu pacote para poder enviar para você. Então vai ter aí na minha espero, né, a minha garantia que eu vou colocar um produto original e correto na sua caixa, no seu pedido, para chegar aí para você, tá bom? Mas se quiser entrar em contato por outros meios, né, a gente vai conseguir te atender sem problema nenhum. Até esse presente momento, a Inktec do Brasil, que é a importadora oficial e única dentro do território nacional, não atua dentro do Mercado Livre. Se alguém informar para você que é oficial e importadora dentro do Mercado Livre, é mentira. A Inktec do Brasil ainda, não se sabe ainda não atua oficialmente dentro do Mercado Livre. Só tem os seus revendedores oficiais, seus revendedores indicados dentro do sistema, né? Eu sou um deles, tá bom? Então, fique à vontade. Uma outra questão que eu quero mostrar para vocês aqui é que, infelizmente, além da pessoa que passou por anos vendendo essa tinta como tintas originais Inktec e não sendo, apareceu, infelizmente, uma outra pessoa situada na cidade de Osasco, tá? Que, infelizmente, vendem as tintas falsas das falsas. Ou seja, ele arrumou uma fábrica dessas tintas aqui, ele arrumou uma fábrica para fabricar essas garrafas, ele imprime a rotulação, um pouquinho diferente a garrafa dela, mas o princípio é o mesmo, e vende as tintas piratas da pirata. Um dos detalhes dessa garrafa é que tem um telefone da fábrica no fundo da garrafa, né? Essa aqui não tem, essa aqui que é da pessoa que vendeu durante muitos anos no mercado brasileiro, não tem, mas esse de Osasco tem, tá bom? E tomem cuidado com ele, porque ele atua muito dentro do mercado brasileiro. O básico dessa garrafa aqui que a pessoa durante muitos anos vendeu aqui dentro, ela copiou dessa garrafa aqui, que é uma garrafa original da Inktec, e eu achei no estoque e eu guardo ela com carinho, porque é uma das garrafas mais antigas que eu achei. Ela tem validade de 2013, né, no caso, já acabou. E é uma tinta corante para HP, é isso mesmo, uma tinta corante para HP. Ela, normalmente, tintas corantes têm de 3 a 4 anos de validade. Então essa daqui, se tem vencimento de 2013, provavelmente foi fabricada em 2008 a 2009, em média, né? Isso é só um chute da minha parte. Mas se vocês observarem, mesmo com o desgaste da rotulação, vocês podem ver que é muito parecida com a garrafa pirata, a garrafa falsa. Deixa eu colocar uma do lado da outra para mostrar para vocês. Original e falsa. Deixa eu colocar aqui. Aqui. É muito parecida, né? A rotulação dela é muito parecida. Ele usou com certeza como base essas primeiras versões de garrafa que era feita pela Inktec para poder vender o seu produto aqui dentro do território nacional. A Inktec atualizou as suas garrafas, mantendo o alto relevo. Mesmo uma garrafa tão antiga, tá aqui, ó, o alto relevo para vocês. A outra atualização que teve foi essa daqui. Começou a vir como transparente a garrafa deles. A rotulação mudou um pouco. Essa também é uma garrafa antiga, tá? Fora de linha. Essa aqui com vencimento de 2017. Nesse caso também é uma tinta corante para HP, nesse caso Magenta Light. Tá aqui, e também com o relevo. Era um padrão da Inktec do Brasil. Desculpa, da Inktec. Mas dentro do território nacional, até essa época, não poderia vender as garrafas com relevo, né? E agora pode. A partir de 2020 está vindo a importação, claro,
com ressalvas da questão do corona, né? Que, se você estiver vendo esse vídeo depois, a gente está em época de coronavírus aqui no Brasil. Então esse vídeo está sendo feito agora em abril de 2020, então a gente está, por assim dizer, no auge do corona. Então as importações são difíceis, mas a partir de agora todas as importações vão chegar desta forma, né? Alto relevo, Inktek, rotulação, Inktek, tá? O Inktek mais bem destacada na garrafa dela. Tem outros detalhes, tem o QR Code que te leva ao site da Inktek para confirmar que é original e tudo mais. E um princípio básico e um princípio principal é que os códigos de barras são todos diferentes. Já as tintas piratas normalmente são todos iguais, né? Essa tinta aqui, por exemplo, que era tida como sublimática original da Inktek, o código de barra era igual para todas as cores, sendo que não pode, né? Não pode, tem que ter uma diferença. Isso aí nem eu me atentava antes, mas depois eu descobri isso daí, tá? Então depois que eu fui me prestar atenção que todas as cores dessa tinta, o código de barra eram iguais, e não pode, tem que ser diferentes, na numeração tem que ser diferente. E ele só é igual de tonalidade. Por exemplo, uma outra garrafa dessa daqui, da mesma cor, sim, o código de barra pode ser igual porque é a mesma linha, mas uma outra cor, mesmo que seja do mesmo tipo, mas uma outra cor dessa garrafa aqui, desse tipo aqui, o código de barra tinha que ser diferente, e no caso era tudo igual, né? Então, acredito que seja só isso. Se você tiver alguma questão, né, se tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar pra gente, diz pra mim o que vocês acharam da iluminação, o que vocês acharam do cenário, o que vocês acharam do conteúdo do vídeo, o que vocês acharam das informações, e qualquer coisa, estou à disposição. Podem entrar em contato. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Acredito que tenha sido informativo, e qualquer coisa estamos aí. Os próximos vídeos eu vou começar a apresentar os revendedores oficiais, os revendedores credenciados, né, autorizados a revender as tintas originais, além de dicas e informações que muita gente me pergunta sobre as tintas e compatibilidade, se pode misturar ou não, entre outras questões, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço